Polícia Civil de Irati conclui inquérito sobre a morte de Ivanilda Kanarski. A Polícia Civil de Irati concluiu nesta última semana um inquérito sobre o caso do assassinato de Ivanilda Kanarski, 30 anos de idade, morta no dia 26 de julho pelo próprio marido na frente dos filhos no Parque Aquático Irati. Ela levou 2 tiros e chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa de Irati. O delegado Paulo César Eugênio Ribeiro repassou o caso ao Ministério Público. As investigações foram concluídas na última sexta-feira, dia 3. No inquérito foram incluídas imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e certidões e resultados de perícias feitas no local do crime. O delegado Paulo César Eugênio Ribeiro falou sobre o caso à imprensa local. Todos os procedimentos que deveriam ser feitos foram feitos, né? Imagens foram colhidas, vários depoimentos foram gravados aqui em delegacia, né? Certidões, perícias, enfim, tudo foi procedido da maneira mais ágil e hoje a gente conseguiu concluir o inquérito. Inicialmente ele tinha sido preso em flagrante pelo homicídio da sua esposa, da Ivanilda, né? Com o decorrer das investigações nós conseguimos apurar também que ele tentou matar o cunhado, o irmão da vítima, da Ivanilda, né? Razão pela qual nós indiciamos eles por mais essa tentativa de homicídio, né? E no caso da Ivanilda, ele foi indiciado pelo homicídio qualificado, em razão de não possibilitar, dificultar a defesa da vítima, né? No caso da Ivanilda, e em razão de ser contra a sua esposa, que seria o chamado feminicídio, né? Com relação ao cunhado, o irmão de Ivanilda, ele foi indiciado, no caso o autor foi indiciado por tentativa de homicídio, qualificado também, tendo em vista que os disparos que ele efetuou em face do seu cunhado visava a impunidade, visava que ele conseguisse empreender fuga, né? Veja, são 2 homicídios, um tentado, né, e um consumado, que a gente fala. Para o homicídio consumado, essa pena pode chegar até 30 anos, e para o tentado, ela tem uma diminuição de 1/3 a 2/3, que vai depender do juízo, mas também varia de 12 a 30 anos esse tentado, com a diminuição de um terço a 2/3. Como eu havia falado, realmente no dia do flagrante, no dia do fato, ele estava um pouco abalado, psicologicamente inclusive, o que fez com que ele não falasse nada. Posteriormente, ainda nessa semana, a gente fez um novo interrogatório, e nesse novo interrogatório ele confessou o homicídio, né? Ele se contradisse em algumas passagens, em alguns pontos que a gente conseguiu notar, mas ele acabou confessando que havia matado a sua esposa, e confessou inclusive que os filhos estavam no mesmo local. A gente apurou, né, a partir de laudos periciais, enfim, ele chegou a relatar que efetuou apenas um único disparo, né? Isso foi uma das contradições que a gente conseguiu pegar no interrogatório, mas na verdade foram mais disparos, tendo em vista que a própria vítima teve 2 perfurações. Então essa foi uma das contradições que ele teve. Com essa mudança, essa alteração legislativa, que não é mais tão recente, mas é uma das últimas que teve com relação ao homicídio, isso gera uma causa de aumento de pena, né, que é uma fração que no final do julgamento o juiz atribui essa fração de aumento de pena em razão do fato de ter sido cometido na presença de seu descendente, dos 2 filhos, né? O desfecho, na verdade, a gente entrega o inquérito policial para a Justiça, o Ministério Público oferece a denúncia e, tratando-se de crime contra a vida, ele deve ser levado a júri, sim. E nós ouvimos algumas testemunhas, sim, que estavam ali próximo ao local do crime, né? Umas pessoas não sabiam o que tinha ocorrido, outras apenas escutaram o barulho, mas o conjunto das testemunhas colhidas é sem erro no sentido da prática do homicídio, né? Até me causou estranheza, na verdade, porque geralmente para culminar no homicídio, né, tem que ter uma discussão prévia, uma agressão, alguma coisa assim. Mas simplesmente, pelo que a gente apurou e o que ele mesmo relatou, ele foi até a caminhonete, retornou sem discussão nenhuma, sem briga nenhuma ali, e efetuou os disparos de arma de fogo contra a sua esposa. Ele não chegou a comentar a motivação, né? Por que ele chegou a fazer isso? Ele preferiu ficar em silêncio, é um direito dele, né, que vai ser apurado mais à frente.